Eu quero saudar todos com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Uma palavra que o Senhor colocou no meu coração no dia de hoje se encontra no livro de Daniel, capítulo 3, versículo de número 25. Livro de Daniel, capítulo 3, verso 25, diz assim: Eis que vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem sofrer nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho dos deuses. Vou repetir, Daniel capítulo 3, versículo de número 25, que diz assim: Eis que vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem sofrer nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho dos deuses. Diante desse contexto de Daniel capítulo 3, que está registrado, como eu já disse, no capítulo 3, é um dos acontecimentos mais impressionantes das Escrituras. O rei Nabucodonosor levantou uma enorme estátua de ouro e decretou que todos os povos deveriam se prostrar diante dele em adoração. Vou repetir, em Daniel capítulo 3, registra um dos acontecimentos mais impressionantes das Escrituras. O rei Nabucodonosor levantou uma enorme estátua de ouro e decretou que todos os povos deveriam se prostrar diante dele em adoração. A ordem era clara: quem se recusasse seria imediatamente lançado em uma fornalha de fogo ardente. Então Sadraque, Mesaque e Abednego, servos fiéis dos Deus de Israel, recusaram-se a comprometer sua fé. Eles sabiam que a obediência a Deus valia mais do que a sua própria vida. Diante do rei declararam que o Senhor tinha poder para livrá-los, mas que mesmo se não livrasse, ou melhor dizendo, mesmo que o livramento não viesse, continuariam servindo somente a Deus. Vou repetir, diante do rei, os 3 jovens declararam que o Senhor tinha poder para livrá-los, mas que mesmo se o livramento não viesse, continuariam servindo somente a Deus. Então, tomado pela ira, Nabucodonosor ordenou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que o normal. O calor era tão intenso que os soldados encarregados de lançar os 3 hebreus, diz o texto que eles morreram, consumidos pelas chamas. Tudo parecia terminado. Aos olhos humanos, não havia saída, não havia esperança e não havia possibilidade de sobrevivência. Mas aquilo que parecia o fim tornou-se o cenário para uma das maiores manifestações da presença de Deus em toda a Bíblia. A fornalha foi aquecida pelos homens, mas ocupada pela presença de Deus. Quando Nabucodonosor olhou para dentro da fornalha, ficou completamente espantado. Ele havia lançado 3 homens amarrados, mas agora via 4 homens andando livremente no meio do fogo. As chamas continuavam ardendo.
mas não tinham poder sobre eles. O fogo queimou as cordas, mas não queimou os servos. Aquilo que deveria destruí-los apenas o libertou. E havia um quarto homem com eles. Ao longo dos séculos, muitos estudiosos enxergaram nessa manifestação uma revelação extraordinária da presença do próprio Deus entre os seus servos. Que torna essa história tão poderosa não é apenas o fato que eles sobreviveram. O mais extraordinário é que eles enfrentaram a fornalha, não enfrentaram a fornalha sozinhos. Essa história continua falando profundamente aos nossos dias. Todos nós enfrentamos fornalhas, algumas são formadas por enfermidades, outras por crises familiares, dificuldades financeiras, perseguições, perdas, decepções ou lutas espirituais. Existe um momento em que as circunstâncias parecem nos cercar por todo lado e tudo ao nosso redor parece estar queimado. Nessas horas muitas pessoas perguntam: onde está Deus? Em Daniel capítulo 3 nos oferece uma resposta poderosa. Deus nem sempre impede que seus filhos entram na fornalha. Vou repetir, em Daniel capítulo 3 oferece uma resposta poderosa. Deus nem sempre impede que seus filhos entrem na fornalha, mas nunca os abandona dentro dela. Muitas vezes oramos para que Deus remova imediatamente as dificuldades, porém em alguns momentos Ele escolhe revelar sua presença exatamente no lugar da nossa maior prova. O fogo que parecia um sinal de abandono tornar-se uma oportunidade para experimentar a fidelidade do Senhor de forma mais profunda. Séculos depois, essa verdade encontraria seu cumprimento perfeito em Jesus Cristo. O Filho de Deus não permaneceu distante do sofrimento humano. Ele entrou em nosso mundo, assumiu nossas dores, carregou nossos pecados, enfrentou-se à cruz para nos oferecer a salvação. Jesus conhece nossas aflições, porque caminhou entre nós. Ele venceu a morte e ressuscitou para que jamais enfrentássemos as batalhas da vida sozinhos. Por isso a mensagem da fornalha não é apenas sobre livramento, é sobre presença. E é sobre um Deus que permanece ao lado dos seus filhos quando o fogo aumenta. É sobre um Salvador que continua caminhando conosco nos vales mais difíceis da vida. Talvez você esteja atravessando sua própria fornalha neste momento. Talvez existam situações que você não consegue entender, orações que ainda não foram respondidas, ou lutas que parecem maiores do que as suas forças. Mas existe uma verdade que permanece inabalável. O mesmo Deus que esteve com Sadraque, Mesaque e Abednego continua presente até hoje. Talvez o milagre que você espera não seja apenas a saída da fornalha. Talvez o maior milagre seja descobrir que Jesus nunca saiu do seu lado, dentro dela. A fornalha foi aquecida pelos homens, mas ocupada pela presença de Deus. Então, diante desse texto que falou sobre Sadraque, Mesaque e Abednego, você que se encontra na luta, na dificuldade, lembra que o quarto homem da fornalha está com você diante das lutas, diante das perseguições, e que o Deus Todo-Poderoso, o Senhor Jesus, vai estar com você nessa luta, nessa guerra. A guerra pode até vir, as batalhas podem vir, as perseguições podem vir, mas o mais importante de tudo isso é que Cristo está com você do seu lado. Então, diante dessa palavra, fique com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Amém.